Agora sim. Eu preguei numa igreja hoje e já tinha a pregação esta, que é outra. Preguei outra de manhã e no fim conversamos um pouco. É uma igreja que não tem pastor, mas é um tipo de igreja que eles não têm pastor mesmo, eles não querem ter pastor. Funciona assim. E havia muitas dúvidas sobre estes assuntos, e então aproveitei e falei um pouco, dizendo que nós precisamos de estudar sobre este assunto para podermos encarar os próximos tempos, aqui no nosso caso, o próximo ano. E esse é o estudo da escatologia. Escatologia é um termo que se usa que a tradução seria últimas coisas, não é? Mas são expressões que se usa como pneumatologia, que é do Espírito Santo, cristologia, que é de Cristo. Então, escatologia das últimas coisas. Essa doutrina que estuda as últimas coisas, portanto, lida com questões ligadas à história. É tudo ligado à história. Tudo é história. Ou o término da nossa existência como nós conhecemos agora. Portanto, são coisas históricas ou a existência como agora. No século XIX e no século XX, muito mais do que em outros séculos, a escatologia começou a receber muita atenção, houve alguns tempos que não se falava muito sobre isso. E há algumas razões pelas quais começou-se a falar mais e cada vez mais. Uma razão tem a ver com o rápido desenvolvimento da tecnologia. Vocês lembram-se que no livro de Daniel há uma profecia, Daniel 12, que fala sobre a evolução da ciência. Quando a ciência desenvolver, e não aí a ciência desenvolveu há pouco tempo, muito Posso fazer minha garrafa? poucos séculos Mulher, atrás, deixa-me desligar aqui, alguém ligou o som. A ciência desenvolveu poucos séculos atrás, e com todas essas mudanças, o avanço que foi acontecendo, no nosso mundo fez com que se pensasse mais nas últimas coisas. A segunda causa também que levou com que as pessoas pensassem mais foi o crescimento no terceiro mundo. Sabem, onde mais o Evangelho cresceu nas últimas décadas foi onde é chamado o terceiro mundo. Lugares como a África, houve uma explosão do Evangelho. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, o Brasil pode-se dizer que é quase, talvez 80, 90% cristão. Uma parte católicos, uma parte protestantes. Depois tem ali uma pequena parte das religiões animistas que vieram da África, com Umbanda e com esses nomes assim, tudo veio da África. Mas todo o Brasil, talvez 80, 90% é religioso. Mas se olharmos 100 anos atrás, o Evangelho quase não existia. Quase não existia. Entraram em força as missões americanas no Brasil. Em 30, 40 anos, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana da Alemanha e outras, uma explosão. Colômbia, Venezuela, todos esses lugares. E as últimas décadas até na Ásia, China, Índia, Médio Oriente. Então, os países chamados do terceiro mundo, houve um grande crescimento do Evangelho. Então, começou-se a pensar muito em escatologia. Porquê? A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo e então virá o fim. Portanto, esse é o aumento da ciência e o crescimento no terceiro mundo.
A ciência desenvolveu tanto, 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 tanto que nós estamos aqui a fazer um culto através da tecnologia do desenvolvimento da ciência. 100 anos atrás ninguém podia imaginar isso. Missões hoje em dia já não é necessário o id, pode ser o ficai. Pessoas em qualquer parte do mundo pregam o evangelho. O meu cunhado tem um grupo de 60 pessoas. Ele vive na Alemanha, os 60 todos vivem no Irão. Nenhum vive na Alemanha. E ele prega o evangelho a esse grupo. Imagina, quem podia imaginar isso 60 anos atrás, 40, 50, era impossível. Então, o avanço da tecnologia. Por fim, também começamos a falar muito em escatologia, porque paira sobre a raça humana uma ameaça de destruição. Uma ameaça de destruição. Sabem, irmãos, às vezes a ignorância é uma coisa boa. Às vezes. Porque nós, nós ignoramos, ou seja, nós não imaginamos quão perto o mundo está de um colapso. Nós não imaginamos. Às vezes eu estou a ouvir certos programas de eruditos e políticos e pessoas ligadas às coisas do mundo. Chega a ser assustador. Assustador. Quando eu ouvi dizer que é um líder mundial que viaja com uma mala e nessa mala tem a possibilidade de apertar um botão para disparar uma bomba nuclear. E ele viaja com essa mala. E esses grandes líderes dizem que basta uma bomba nuclear ser disparada, os outros vão fazer também. E já há estudos e já há estimativas que quase acaba com o género humano. E isto é hoje ou amanhã. Nós vivemos assim agora. A ignorância nestes casos é boa, porque nós vivemos descansados, mas não sabemos o que estão a tramar por trás. O paira uma ideia de destruição sobre a raça humana. Por isso começou-se a pensar muito em escatologia. E nós devemos pensar. Poucos pensam, mas devemos pensar. Eu quero ler uma passagem convosco hoje e falar um pouco sobre essa passagem que fica em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o fim. Portanto, é assim que nós devemos entrar em 2016 e 26. Desculpem, já ia tirar 10 anos. 2026. Diz assim, 1 de Tessalonicenses 4, versículo 13. Fiquem atentos, irmãos, a estes versículos, mas ler com o coração e entendimento. Não queremos. Portanto, veja esta frase, duas palavras, não queremos, é muito importante. É assim que temos que ler a Bíblia, com esses pormenores. Não queremos. Então, a pergunta é: o que é que eles não querem? O que é que o escritor não quer que os crentes em Tessalónica? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Não queremos. Vocês precisam de saber. Em relação àqueles que morreram, para não ficarem tristes. Para não ficarem tristes. Esta é uma coisa interessante. Quando a minha mãe morreu, em agosto, eu fiz um poema sobre a morte e eu partilhei. Eu não sei como, uma senhora que mora na Dinamarca mandou uma mensagem. Uma senhora com descendência de Cabo Verde, mas mora na Dinamarca. E disse: Como é que tu falas sobre a morte assim? Nunca vi na minha vida alguém abordar a morte dessa maneira, com essa paz. Ainda está lá na internet. Eu fiz um poema e partilhei, está lá. Como? Então eu expliquei. A senhora da Dinamarca, não sei quem é, nunca vi a senhora.
E ele disse: Nunca tinha visto alguém falar sobre a morte assim. Porque eu li 1 Tessalonicenses 4. Durante décadas eu leio. É como dissesse assim, Beto, não sejas ignorante em relação à tua mãe ou ao teu pai. Não fiques triste, como os outros que ficam. Claro, há um luto e há uma tristeza normal da morte, um luto normal que tive. Porque quando citei o poema até tinha lágrimas. Mas ele diz: se cremos que Jesus morreu, e nós cremos, se cremos que Jesus ressuscitou, e nós cremos, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer em companhia, então, a tua mãe ou o teu pai, ou a sogra do Serafim, que faleceu há pouco tempo. Deus vai trazer, é incrível, a Bíblia diz isso. Ele vai trazer. Ora, mas ainda quero falar para os vivos. Agora, para nós, ainda vos declaramos por palavra de Deus, não é nossa palavra, é de Deus. Isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que é que ele está a dizer? É que isto faz parte da escatologia. A escatologia é a vinda do Senhor. São as últimas coisas. Nós, os que ficarmos até as últimas coisas, nós não vamos, nós precederemos os que dormem de maneira alguma, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá. E os mortos, estes que nós falamos aqui, a minha mãe, o meu pai e todos os outros, em Cristo, os mortos em Cristo, ressuscitarão. E depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos até o momento, imaginemos que é a próxima semana, nós seremos arrebatados. Arrebatamento não é morte, portanto, são palavras diferentes. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos e nós, nas nuvens, para o encontro com Deus, nos ares, e estaremos para sempre. Agora, o versículo mais importante de todos que eu li e que eu queria deixar convosco. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a pergunta quando lemos a Bíblia é assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? As que já foram lidas. Consolai-vos. Então, isto é uma introdução para os estudos que eu vou dar durante a semana. A escatologia, para mim, ou segundo o que eu leio na Bíblia, qual é o propósito da escatologia e como é que devemos viver para 2026? Receber consolo. Está aqui escrito, eu vou ler outra vez, porque às vezes temos que entender qual é o propósito da escatologia. Ele termina no ponto alto e ele diz: consolai-vos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E agora, esse é o nosso trabalho, como viver em 2026. Coisas vão acontecer. O que é que temos que fazer? Consolar uns aos outros. Dificuldades nós vamos ter. O que é que devemos fazer? Consolar uns aos outros. Lutas vão acontecer nas vidas. Bênçãos vão acontecer. O que temos de fazer? Consolar uns aos outros. Essa é a razão pela qual nós devemos estudar a escatologia. E vamos começar as terças-feiras, voltar ao tema da escatologia para consolar uns aos outros. Muitas vezes é fácil nós nos esquecermos, mas precisamos de lembrar uns aos outros. Olha, o Senhor um dia vai voltar e nós vamos subir. Este é o maior consolo que nós podemos ter. E nós precisamos relembrar isto uns aos outros. Então, rapidamente, eu quero dar alguns pontos ou algumas considerações sobre o estudo da escatologia que nós vamos ver
durante a semana, durante a noite. Primeira coisa, a escatologia é um tópico muito importante, não deve ser negligenciada. Nós devemos estudá-la, não como um dogma, porque nós não vamos saber muita coisa, mas nós devemos estudá-la para estarmos atualizados. É uma doutrina, mas se nós estudamos as outras doutrinas, por que não estudar escatologia? Estudamos cristologia, estudamos pneumatologia, nós estudamos a doutrina da soteriologia, que é a salvação. Por que não estudar escatologia? Há igrejas que não estudam escatologia. Os pregadores têm medo de pregar sobre escatologia e eu não sei a razão. Segunda coisa, as verdades da escatologia merecem atenção e um estudo cuidadoso, um estudo intenso, um estudo completo, porque as coisas acontecem. A escatologia é a história a acontecer. Daniel 12 diz: a ciência se multiplicará. E nós já estamos no tempo que a ciência multiplicou. É incrível. Vocês veem, eu tenho aqui com o meu iPad a pregar, estou aqui com o computador a ver-vos e estou com a Bíblia, que é um iPhone. Isto é Daniel 12. A ciência multiplicou-se de uma maneira incrível. Então nós temos que estar atentos a esses pormenores. A melhor maneira de estudar escatologia é ler a Bíblia e ouvir as notícias. Ler a Bíblia e ouvir as notícias. Não estabelecer dogmas. Isso não, porque não temos certezas. Terceiro, precisamos de reconhecer que a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas, não pertence exclusivamente ao futuro. É sempre o presente. O nosso erro é pensar assim, no futuro, mas se for hoje, onde é que fica o futuro? Percebem? É por isso que Paulo diz assim, nós, os vivos. Eu tenho em mente que Paulo achava que ia ser no tempo dele. Ele não estava só a dizer nós os vivos, quer dizer aqueles que vão passar 1000 anos e estiverem vivos. Não! O apóstolo Paulo tinha expectativa que ele poderia vir a ser um dos vivos. Nós, os que estiverem vivos, vamos. Então nós precisamos ter a escatologia como uma coisa atual. Precisamos ter esse entendimento de que há verdades que já aconteceram, mas há verdades que ainda não foram cumpridas. Há verdades que não foram cumpridas. Então nós estamos atentos. Não sabemos todas, nem o momento, nem a hora, como a Bíblia diz. Mas essas verdades que não foram cumpridas também não sabemos se serão cumpridas daqui a uma semana, ou duas, ou três, ou um ano, ou dois. Mas vão ser cumpridas. Há uma verdade que foi cumprida. Israel voltou. Israel voltou. É interessante, há coisas que, quer dizer, é mesmo verdade o que Deus diz. Porque eu vivi para ver que Israel voltou. Vocês sabem de 586 ou por aí, eles foram levados. Primeiro 10 tribos foram, depois foram mais duas. As 10 tribos nunca voltaram, nunca voltaram. As outras duas tribos misturaram-se. Judá voltou. Benjamim não se sabe muito bem, por isso o nome é Judeus. E Judá é uma das 12. Por que é que são chamados judeus? Só Judá voltou. Mas porquê? É porque é da tribo de Judá, é da raiz de Davi, que vem o Salvador. Não é de Efraim, nem Manassés, nem outra. É Judá. Como é que Deus faz? Deus parece um matemático. As coisas dão certas. A família de Davi, a tribo de Judá, e eles são judeus. E eu estava a dizer isso há dias, não sei porque é que eu disse isso lá num grupo, lá na faculdade, não devia ter. Eles não entenderam nada. Então são judeus por causa de Judá. Pronto, eu desisti de dar a explicação.
porque antes eram os hebreus, era o povo hebreu, a nação de Israel, a tribo de Judá. E ainda assim foram espalhados pelo mundo. E lá, nesse lugar, Palestina, neste lugar onde está a nação, chegou a ser uma colónia britânica. É só ler a história. O irmão Eugênio sabe a história muito bem. Ler a história. E a nação voltou há pouco tempo como nação. E já foi cumprido. Então vamos estando atentos a coisas que vão sendo cumpridas. E era isso. Em quinto lugar, estas coisas vão ser cumpridas. Em sexto lugar, sobre a escatologia, nós temos a responsabilidade de fazer a nossa parte. Alguns veem como a evangelização, outros veem como o trabalho social. Eu vejo como ambos. Deve ser ambos. Ide e pregai o evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a boa nova, mas o Evangelho também é parte social também. Então, ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. E depois virá o fim. Esse é o nosso trabalho para 2026. Ir e pregar o Evangelho. Cada um no seu local, aí no Brasil, nós aqui em Benfica, aqui no Infantado. Pregai o Evangelho é a nossa parte, é a nossa responsabilidade, porque nós somos parte da escatologia. É muito interessante isto porque eu, eu posso estar errado, mas eu tenho uma ideia que o Evangelho já está pregado em todo o mundo. Portanto, eu não acho que faltam mais coisas para Cristo voltar. Mas podem dizer, não, Pastor Beto está errado. E eu posso aceitar. Mas hoje em dia o Evangelho está em todo mundo. Alguém vai ao YouTube, escreve alguma palavra Evangelho, vem um pregador e prega, bom ou mau. Mas Paulo diz lá em Filipenses, alguns pregam de boa fé, outros de má fé. O que importa é que seja pregado. Então prega-se o Evangelho em todo. Não é necessário mais ir às ruas e pregar com os cartazes. Não, a internet tem um alcance incrível. Então nós temos essa responsabilidade. E mais, em sétimo lugar, a escatologia deve produzir em nós vigilância e prontidão. Eu faço a pergunta aos irmãos agora. Esta é uma pergunta honesta, é uma pergunta séria, é uma maneira de dizer. ah, os irmãos estão prontos? O Emanuel está entusiasmado. O Fausto também. Larissa também, Moisés. É isso. Sabe, é uma pergunta séria, porque, notem, vamos falar abertamente. Viver aqui tem coisas boas. Há coisas muito boas. Nós temos de ser honestos. Há pessoas que vivem muito mal. Nós não, graças a Deus, nós não. Há coisas muito boas. Aqui em Portugal, amanhã de manhã é só sair. Se tiver um dia livre, ir a Óbidos, ir aqui, ir a Ericeira. É muito bom. E por isso nós às vezes nos esquecemos que rapidamente podemos partir daqui. Então, essa é uma boa pergunta. Estamos preparados? Preparados não é aquelas pregações que se ouve, que metem medo. Não, eu não alinho em pregações que metem medo, porque nós somos salvos. Nós não temos medo. Então, se nós morrermos, vamos para Jesus, porque é que temos que ter medo? Quando era jovem, havia pregações que metiam medo. Eu achava estranho, mas se eu sou salvo, porque é que tenho medo? E os pregadores pregavam e nós voltávamos para casa, os meus irmãos, nós voltávamos com medo. Não, não temos medo. Nós estamos preparados para o encontro do Senhor. E nós temos que ter essa convicção. Portanto, quando estudamos a doutrina das últimas coisas, devemos salientar esse significado espiritual. E nós vamos estudar durante a semana
mais sobre isso. Para terminar, eu quero deixar convosco duas ideias que eu tenho sobre a escatologia. Duas ideias. E tem a ver com a morte. Mas não é para assustar ninguém. Não, nós não nos assustamos diante da morte. Jesus venceu a morte, diz isso na Bíblia. Quando falamos em escatologia, nós precisamos de distinguir a escatologia individual e a cósmica. A escatologia individual é a nossa própria experiência e que pode acontecer a qualquer momento. Quando um cristão morre, escatologicamente está com Deus. E a outra é o futuro da raça humana no seu geral. É o fim de todas as coisas. Então, de uma ou de outra maneira, temos que estar preparados. Porque podemos ir para a cama hoje e encontrarmos-nos com Deus esta noite. Isso é escatologia. Ou pode acontecer qualquer coisa grave no mundo, uma guerra, e Deus e Jesus pode vir buscar-nos. Isso é escatologia. Portanto, nós devemos estar preparados. Próxima semana vamos começar a estudar especificamente mais sobre este assunto, e isto foi para abrir a mente dos irmãos, dar mais ânimo para estudarmos então especificamente. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. E vou passar para o irmão Eugênio para